Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Semeador da palavra do reino, ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer em Cristo, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, deixando a congregação e voltando para a lei. E no propósito de confirmá-los na nova aliança, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. Amém? E a primeira das distinções entre tais alianças que temos investigado nestes vídeos é no que tange à escritura que as rege, com base em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, no passado remoto, falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho, e este continua a falar pelas escrituras de seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus, no capítulo 2, verso 3, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo, em especial, nós verificaremos o núcleo da justiça da nova aliança, decorrente da fé, o qual consta do conteúdo dos livros do Evangelho do Novo Testamento. Amém? Graças a Deus. Começaremos a nossa observação acerca da justiça da nova aliança decorrente da fé em Romanos capítulo 4, a partir do verso 1, que diz: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso, a fé, lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, a justiça da nova aliança decorrente da fé, ela consta dos livros do Evangelho. Romanos 1, verso 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Sim, a justiça da nova aliança decorrente da fé, esse núcleo
atravessa todos os livros do Evangelho, de Mateus a Apocalipse. Lembra? A justiça decorrente do cumprimento dos preceitos, a justiça da lei, também atravessava os livros da lei, de Gênesis a Malaquias. Uma vez que em Mateus 7, verso 12, o Senhor Jesus disse: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Daí porque é necessário o rompimento com a anterior aliança, inclusive com suas escrituras. Porque quem se ater ao conteúdo dos livros da anterior aliança e ao mesmo tempo ao conteúdo dos livros da nova aliança, ora vai se imaginar buscando alcançar a justiça e a condição de justo por obras, ora vai se imaginar buscando a condição de justo e a justiça por fé. E isso não é possível. Ou você busca justiça pelo cumprimento dos preceitos e fracassa, como todos sempre fracassaram, ou você busca a justiça por meio da fé, na graça, no favor divino, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. São Paulo, mestre do Evangelho, duplamente qualificado a nos ensinar sobre a lei e sobre a graça, uma vez que ele era profeta do Deus vivo, inspirado pelo Espírito Santo, uma vez que ele era judeu desde sempre, ele traz à luz uma revelação tremenda sobre a justiça da nova aliança decorrente da fé. Ele traz à luz o caso e a experiência do patriarca Abraão. Quando nós vemos aqui no livro de Romanos, ele dizendo que Deus veio a Abraão e lhe falou, e lhe pregou, e lhe prometeu a bênção. Sua mulher, Sara, daria a luz. Aquele patriarca, ouvindo a pregação, a promessa, creu, e isso lhe foi atribuído pelo Pai como justiça. Quer dizer, a condição de justo, ela é alcançada por meio da fé no que Deus nos traz aos ouvidos. O que São Paulo sempre nomeia como sendo a pregação da fé, o evangelho do reino, o evangelho da graça de Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. São Paulo revela que algo tremendo sobre a justiça pela fé. No verso 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Imaginar que a condição de justo seria como resultado de algum trabalho, de alguma prática, significaria também imaginar que Deus nos deveria algo. Veja a ilusão do homem. Imaginar colocar o Pai perfeito em luz na condição de devedor a ele, homem. Sim, se a justiça fosse por obras práticas de quaisquer preceitos, de quaisquer religiões, isso implicaria na condição do Altíssimo em devedor ao homem. Mas São Paulo trata de desfazer esse absurdo no verso 5, dizendo: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Todos sempre fracassaram no cumprimento dos preceitos da lei. São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, declara aos judeus que queriam impor aos gentios convertidos o dever de se circuncidar e guardar a lei. Veja o que ele disse àquela época, naquele capítulo 15 de Atos. Porque vocês estão tentando a Deus, tentando impor sobre os gentios convertidos algo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar. Quer dizer, nunca ninguém conseguiu cumprir fielmente, integralmente, os 613 preceitos da lei.
Mas há uma consolação. O caso de Abraão é um paradigma, é um caso que São Paulo se vale para alçá-lo como referência a todos, dentre todos os povos que ousem crer em Cristo, em sua palavra, em seu evangelho. Na medida em que Abraão, à sua época, não cumpria preceito algum da lei ou de qualquer religião que praticasse. Ainda assim, o Pai veio a ele e lhe falou, e porque ele ouviu e creu, Deus lhe atribuiu a fé como justiça. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas. Ainda que o homem não consiga praticar o que deveria praticar e como deveria praticar e o quanto deveria praticar no Evangelho, na nova aliança, a justiça é decorrente da fé. Por quê? Porque a justiça decorrente da fé, ela é atribuída ao homem ainda que ele não pratique. Aleluia, glória a Deus nas maiores alturas. Caro espectador, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Mas, amado, será que a justiça pela fé decorrente, a justiça da nova aliança, decorrente da nova aliança, ela, aleluia, ela nos obriga a realizar obras da lei? Será? Será que a justiça da nova aliança ela é complementada por obras? Sim, existem obras que são necessárias para que essa fé que justifica seja válida. E isso está em Tiago, aleluias, capítulo 2, verso 20, que diz: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Sim, a fé carece de obras para ser aperfeiçoada e consumada. Mas quais obras? As obras dos preceitos da lei? Não. Não se confunda, caro espectador. As obras das quais São Tiago fala são as obras da fé. São todas as obras que confirmem que acreditamos no que ouvimos, no que chegou aos nossos ouvidos. São todas as obras que confirmem que cremos na palavra pregada, no Evangelho da Graça. Pois, qual obra da qual se valeu o patriarca Abraão para consumar a sua fé? Um sacrifício a Deus de seu próprio filho, Isaque, porque ele cria. No próprio livro de Hebreus diz que ele cria que Deus era poderoso para o ressuscitar. Por isso que ele ofereceu aquele filho em sacrifício. Não eram obras da lei que eram necessárias para consumarem e aperfeiçoarem a fé, uma vez que Abraão não viveu a época da lei. Isso fica mais claro ainda no caso de Raabe, que São Tiago chama de meretriz. Sim, que preceito da lei aquela meretriz Raabe fizera para alcançar justiça ou se tornar exemplo de fé e obras de fé? Nenhum preceito ela fizera. Portanto, o caso de Raabe confirma que as obras das quais São Tiago estava escrevendo eram obras da
fé. Quando ela acolheu os emissários e os protegeu, ela demonstrou fé naquela palavra dos emissários que Deus consumaria, que Deus derrotaria aquela cidade, mas que ela seria poupada. Aleluia! Na graça, na nova aliança, as únicas obras das quais o servo de Deus, o Filho de Deus precisa praticar, precisa realizar, são as obras da fé. É tudo aquilo que ele precisa evidenciar, manifestar, para que os homens confirmem aos seus olhos que realmente ele crê no Evangelho da graça de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus estava na sua casa e viu certos homens abrirem um buraco na laje para descer o seu amigo, diz a Escritura, vendo a fé deles, disse ao paralítico, os teus pecados são perdoados. Quer dizer, aquela atitude daqueles homens em romper os obstáculos para baixar à frente de Cristo, o seu amigo, para que ele fosse curado, aquelas obras manifestaram, evidenciaram, comprovaram a fé que eles tinham em Jesus, de Jesus curar o seu amigo. Caro espectador, seja qual for o seu Deus, o seu livro sagrado, o seu mediador, o seu profeta, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha confiar na nova aliança, venha apoiar sua fé nos livros do Novo Testamento, venha viver por fé, porque agora se alcança a justiça de Deus mediante a fé e simplesmente a fé. E esta fé verdadeira, ela não é só de boca, ela se manifesta na vida da pessoa, porque ela sempre realiza, aleluia, obras de fé em nome de Jesus. Amém?